A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos saber sobre a segunda parte da história da Bíblia. Como a Bíblia se tornou como hoje ela é. Com o tempo, houve um grande interesse da humanidade em conhecer as palavras de Deus, a Bíblia. Em um período de mais ou menos 250 a 100 anos antes de Cristo, foram feitas as traduções do Antigo Testamento em grego, em Alexandria, por 72 sábios judeus, que foi chamada de a tradução dos 70. Assim começou a história da evolução nas traduções e o interesse cada vez mais de traduzir, organizar e divulgar a palavra de Deus a todos os povos. Então, como os pergaminhos se transformaram na Bíblia que é hoje? Vamos começar. Primeiro assunto. Já começou com a versão dos 70, que nós já descrevemos. A segunda, os Targumins ou Targumins, tradução de parte do Antigo Testamento em aramaico no século III depois de Cristo. A versão siríaca, traduzido para a linguagem síria setentrional e mesopotâmia ocidental. Esta tradução pertence ao período pré-Cristo, quer dizer, antes de Cristo, né? Hexaplana, compilado por Orígenes na Palestina por volta de 240 depois de Cristo e contém 6 volumes. Hexa seria 6. Primeiro, textos em hebraico da Bíblia. O segundo, a tradução de hebraico para caracteres grego. A terceira, a tradução de Áquila. A quarta, a tradução de Sinaco. A quinta, a tradução dos 70. A sexta, a tradução de Teodosiano. Então já tinha vários volumes já escritos naquela época, né? O quinto item, a Verteres Latinal, ou antiga versão latina, tradução feita antes da Vulgata, no final do século II. A Vulgata, a tradução da Bíblia feita por São Jerônimo em 340 a 420 depois de Cristo em latim. Essa tradução tida como oficial para os católicos em 8 de abril de 1546. A sétima, nos textos bíblicos originais não existiam capítulos e nem versículos, a divisão era só por livros, mas a divisão de capítulos foi atribuída ao cardeal Hugo de Saint-Clair em 1250, falecendo ele em 1263, ou a Slepten Laugiton, que faleceu muito antes do cardeal Hugo de Saint-Clair, em 1228. Então a Bíblia foi feita em capítulo, né, neste período, que até então era só os livros escritos separados. A divisão em versículos foi feita em 2 etapas. O Velho Testamento em 1445 por Rabi Natan e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens. Mas por que Rabi Natan não traduziu o Novo Testamento? Porque ele era judeu. E nós já sabemos que os judeus ainda não acreditam no Messias. Muitos deles, né? E ainda eles estão clamando para vir para o Messias voltar, né? Mas ele já veio. Ele só vai voltar agora quando se manifestar o anticristo, como nós já falamos em outras postagens. A primeira Bíblia impressa, como temos hoje, com divisão de capítulos e versículos, foi uma versão da Vulgata Latina em 1555, né, impressa por Gutenberg. Mas antes disso, em 1535, a Bíblia foi o primeiro livro impresso por Gutenberg logo após ele ter inventado a imprensa tipográfica. Mas ela ainda não tinha o Novo Testamento em versículos. A Bíblia King James, ou a Bíblia inglesa, né, que nós conhecemos, ou americana, era a versão do rei Tiago. Em 1604, subiu ao trono inglês, fez uma nova tradução da Bíblia com 54 teólogos escolhidos entre 447 que existiam na Inglaterra naquela época. Já existiam outras traduções mais antigas feitas em 1338 por Wycliffe, mas não eram muito aceitas pelos ingleses. Em 1611, a nova tradução ficou pronta e até hoje é a mais aceita na versão inglesa. A versão revista foi feita por um grupo de teólogos ingleses e americanos e ficou pronta em 1881, e o Novo Testamento, e em 1885 o Velho Testamento, e é uma versão atualizada da King James. Então essa
é a Bíblia oficial dos ingleses e americanos e alguns povos, né? A Bíblia alemã, versão alemã preparada por Lutero em plena reforma e foi traduzida diretamente dos originais em 1534. Em 1522, Lutero já havia publicado outra versão traduzida diretamente da Vulgata, mas então ele preferiu traduzir dos originais. A versão portuguesa mais conhecida aqui no Brasil, né? A versão de João Ferreira de Almeida. A primeira tradução de toda a Bíblia feita pelo pastor calvinista João Ferreira de Almeida, que a traduziu para o português o Novo Testamento por volta de 1681 em Amsterdã e o Velho Testamento entre 1719 a 1753. A Bíblia foi publicada pela Sociedade Bíblica Britânica em 1819. Esta tradução é a mais reeditada até então pela Sociedade Bíblica Britânica. Em geral, essas traduções são reeditadas, revistas e corrigidas. Versão revista e corrigida, o texto de Almeida começou a ser revista em 1894 e o trabalho terminou em 1925. Veja que demorava, né? A imprensa bíblica brasileira organizou independentes dos batistas e publicou uma organização independente dos batistas que publicou os primeiros exemplares dessa versão. A versão revista e atualizada é uma comissão de especialistas brasileiros dedicou-se desde 1945 para essa atualização da versão de Almeida, apresentando melhor linguagem e tradução. O Novo Testamento ficou pronto em 1951 e o Velho Testamento em 1958. A publicação é da Sociedade Bíblica Brasileira, agora é da Sociedade Bíblica Brasileira, não mais a da Britânica. Esta comissão era composta por 30 homens de diversas denominações, mas há uma comissão permanente de revisão acompanhando os progressos da linguagem brasileira, em português. Hoje já temos a Bíblia na linguagem de hoje e é a versão revisada da versão revista e corrigida. João Ferreira de Almeida nasceu em Lisboa em 1628, veio de família católica, mas logo aceitou a fé na Igreja Reformada Holandesa. Foi quando se mudou para Batavia, atual Jocasta, capital da Indonésia, e se tornou um pregador do Evangelho. Sua conversão se deu quando leu um folheto intitulado A Diferença da Cristandade Reformada e da Igreja Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, né? Foi uma conversão radical. Casou-se com a filha de um pastor e foi ordenado ao ministério em 1656. Traduziu para o português até Ezequiel, capítulo 48, versículo 21. Quando morreu em 1691, missionários e amigos acabaram a sua obra. A versão Bíblica Católica, agora a versão de Figueiredo. A mais famosa tradução católica de toda a Bíblia foi traduzida pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo. Traduziu o Novo Testamento em 1772, mas só publicou em 1778. O Velho Testamento por volta de 1782 a 1790, em Lisboa. Ele levou 17 anos para completar a tradução. Essa tradução, claro, foi tirada da Vulgata para o português, que era em latim. Traduções brasileiras, fidelíssimas aos originais, tanto que não pôde nem ser usada pela rigidez da tradução, falta de estilo e segurança vernácula. As poucas impressões transformaram-se em peças de colecionadores. A versão de Roden. Um padre de Santa Catarina começou seu trabalho ainda na Alemanha e concluiu no Brasil. Foi publicada em 1935, logo após Roden ter deixado a batina. Versão de Matos Soares, também a mais famosa, que também, tanto aqui em Portugal como em Brasil. Ele também foi um padre brasileiro que traduziu a Bíblia da Vulgata em 1946. Esta é uma tradução que tem uma grande aceitação pelos fiéis, sendo bem vendidas atualmente no Brasil como em Portugal. Com o progresso da ciência bíblica, surgiu também o justo desejo de traduções melhores, pelo que,
em quase todas as línguas já há traduções acuradas, feitas diretamente dos textos originais, entre 1902 e 1912. Os franciscanos da Bahia publicaram uma nova tradução no Novo Testamento, feita diretamente dos textos em grego, e após esta data ainda não foram concluídas as traduções dos originais do Velho Testamento. Tanto em Portugal como no Brasil estão preparando uma nova versão direta dos originais, feitas por professores da exegese de todo o Brasil, congregados na Liga de Estudos Bíblicos. Esta obra começou por volta de 1959, mas só alguns fascículos foram publicados até então. A Bíblia, além de ser o livro mais vendido do mundo, também é a mais traduzida e lida. Antes da invenção da prensa tipográfica, inventada por Gutenberg no século XV, os manuscritos bíblicos eram copiados um a um manualmente por escribas judeus. Mais tarde, o processo se tornou mais rápido através do ditado, no qual uma pessoa lia em voz alta o texto para muitos escribas. Então, a divisão da Bíblia que nós conhecemos hoje ficou dessa maneira. A Bíblia evangélica é formada por 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Então ficou assim: Pentateuco são 5 livros, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, são 12 livros. Poéticos e sabedorias: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Salomão, são 5. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel, mais 5. Por que são chamados maiores? Porque escreveram mais e Deus usou mais, Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses são, assim, o Pentateuco são 5, os históricos 12, poéticos sabedoria 5, profetas maiores 5 e profetas menores 12, perfazendo 39 livros. O Novo Testamento, os Evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas e João, são 4. Históricos só tem um, Atos dos Apóstolos. Epístolas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então são 13 livros, Alguns admitem que são 14, outros 15, mas são só 13 livros. Epístolas gerais: Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Aqui em Paulo, os livros de Paulo, muitos atribuem o livro de Atos dos Apóstolos, mas nós sabemos que foi Lucas que escreveu. E outros admitem o livro de Hebreus, mas também é um autor anônimo. E o último, as profecias ou revelações apocalípticas, ou o Apocalipse. Esses perfazem os 27 livros. Até onde sabemos, algumas curiosidades: existem mais de 5.350 cópias manuscritas no Novo Testamento em grego, completas ou em partes. Não existe essa quantidade de cópias manuscritas de nenhum outro livro escrito no grego antigo. A Bíblia possui 1.189 capítulos e 31.101 versículos. O maior livro é o livro de Salmos e o menor é o 2 João. O maior capítulo é o Salmo 119. Não falamos capítulos, nós falamos livros. E é o Salmo 119, com 176 livros. E o menor é o Salmo 117. O maior versículo é do livro de Esther 8, o capítulo 8, no versículo 9. E o menor depende da tradução, pode ser Jó 3:2, ou Lucas 20, versículo 30, ou João 11, versículo 35, ou ainda Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Então, repetindo, o maior versículo, o livro de Esther, capítulo 8, no versículo 9, o menor, depende da tradução, pode ser Jó, capítulo 3, versículo 2, Lucas 20, capítulo 20, versículo 30, ou João, capítulo 11, versículo 35, ou ainda Êxodo, capítulo 20, versículo 30.
O versículo central da Bíblia é o Salmo 118, versículo 8. Por isso que os pastores falam, abra no meio da Bíblia que você já vai cair no livro de Salmos, né? O livro de Cantares de Salomão e de Esther não tem a palavra Deus. Veja que eles não têm a palavra Deus. Tem, né, a palavra significando Deus, mas não propriamente a palavra escrito Deus, né? Há 8.000 menções de Deus nos seus vários nomes e 177 do diabo nos seus vários nomes. Então veja que tem muito mais de Deus do que o diabo. Então é melhor pregar Deus do que pregar, né? Muita gente gosta de pregar sobre o diabo, mas não convém. A expressão assim diz o Senhor ocorre cerca de 3.800 vezes. A vinda do Senhor é referida 1.845 vezes, né, no total, sendo 1.527 no Velho Testamento e 318 no Novo Testamento. Veja, o número 318 lembra o quê? Lembra lá os 318 homens escolhidos na casa de Abrão para lutar contra os reis que tomaram a Ló como escravo, né, lá em Sodoma e Gomorra. Então, nós temos aqui, em certa tradução foram encontradas 3.586.483 letras e 773.693 palavras. É mais ou menos uma média, tá? O termo não temas foi encontrado 366 vezes, quer dizer, tem até um por dia do ano bissexto, que nós temos 365 dias, né? O Velho Testamento termina citando as palavras maldição e o Novo Testamento a palavra graça. Está lá em Malaquias, termina com a palavra de maldição, e lá em Apocalipse termina a graça do Senhor Jesus, né? No livro de Isaías é revelado que a terra era redonda, há 700 anos antes de Cristo, Isaías 40, 22. Lá Deus fala que está sentado sobre o globo terrestre, ou sobre a circunferência terrestre. Então mostra que já naquela época já tinha uma ideia que a terra era redonda. O apóstolo Paulo revela no livro de 2 aos Coríntios que há 3 céus em nosso universo, 2 Coríntios 12, 2. Então, né, Paulo fala que há 3 céus somente, né? Foi arrebatado até o 3º céu. No Velho Testamento, a palavra fé aparece somente uma vez no livro de Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Né? O Evangelho foi pregado primeiramente a Abrão, está lá em Gálatas 3,8. Depois vocês dão uma lidinha lá. No livro de Jeremias é revelado o que provavelmente Jesus estaria escrevendo na areia, quando os judeus acusavam querendo apedrejá-lo. Jeremias 17:13, né? Então, amém? Vocês dão uma lidinha lá e procuram saber. Eu não vou falar aqui porque senão eu vou tirar a curiosidade de vocês procurarem. A Bíblia já foi traduzida em partes ou em total a mais de 1.610 línguas. É o livro universal, é o livro mais traduzido, lido e o mais vendido no mundo. Então essa é a história da Bíblia. Essa foi a segunda parte e veja que tudo começou há 1.500 anos antes de Cristo e até hoje não parou de modernizar a palavra de Deus, porque a palavra é viva, ela não morre. Pode passar quantas centenas e milhares de anos que sempre a palavra vai estar valendo para o ser humano. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.